Deus, só me torne mãe se eu não idolatrar os meus filhos. Porque hoje há um perigo muito grande e a gente tem que se conscientizar que filhos não são nossos, filhos são do Senhor. E é uma coisa que eu falo muito pra mãe, que hoje tem muito que é quase colocando uma criança e um filho no pedestal e esquece que tem uma identidade, que tem outras questões, gerada, né? né? Você vai gerar essa identidade. Outras questões muito mais sérias pra gente ter cuidado. Então eu falo muito, Deus, se for pra eu ter filhos, pra eu me esquecer do lugar que eu tenho no Senhor, não me dê. E aí, meu povo, Shinelândia de Jesus, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá, então com vocês também tem que estar. E hoje é um Shinecast muito especial. É o primeiro de muitos que ainda vão acontecer. E é o primeiro Shinecast com uma convidada extremamente especial, maravilhosa. Eu amo demais, amo mais do que chocolate, do que queijo, do que sorvete, do que o Noé. Eita, polêmica. Mas eu amo muito, muito, muito. Ela é uma pessoa muito importante pra mim. Afinal de contas, eu não estaria aqui se ela não... se ela não tivesse me colocado no mundo. E já deu pra perceber que é a minha mãe. Palmas! Palmas! Ela tá muito à vontade, gente. Vocês nem imaginam o quanto. Ela já teve crise de riso. Já falou mais que não sei o que aqui no treinamento, né? Aqui no... Como é que dá o nome? Test drive. E nós vamos conversar um pouco, bater um papo. Eu usei a estratégia lá do dia do aniversário dela para fazer caixinha de perguntas. E são essas as perguntas que vão acontecer aqui no Shinecast. Eu espero que essa conversa, esse bate-papo edifique muito a sua vida. Assim como já edificou a minha várias vezes conversar com a minha mãe. Porque mãe é mãe, né? E mãe sempre traz algum conteúdo, agrega algo a você. E nós vamos começar com algumas perguntas. A senhora está preparada, mãe? Não, só queria fazer uma pergunta antes de tudo. O grupo de intercessão já está lá embaixo? Já estão intercedendo pela minha vida? Ei, mãe, não vai ter água. Não tem problema. Quem assistiu o podcast da igreja vai ver que sempre tem uma polêmica com essa água. Porque assim, eu tenho um problema estético, gente. Então, ou tem a minha caneca, só ela, e o convidado passa sede. Ou não tem nenhuma caneca, porque tem que combinar com toda a estética, né, do local. E aí a gente vai passar sede. Tudo não bem, tem mãe? Problema, a gente suporta. Jesus aguentou 40 dias, então a gente... Vocês já estão vendo, né? É pouco. Tudo vai ter uma lição. E assim, foram várias perguntas. Perguntaram muito sobre eu e o Lindolfo. Deus do céu. Perguntaram muito sobre maternidade. Perguntaram muito quando é que vai vir um neto, mas acredito que a gente vai falar isso mais quando vier sobre maternidade. Sim. E aí, eu vou começar com algumas perguntas aqui, tá bom? Preparada, mãe? Não, mas pode começar. Eu tô rindo porque tá engraçado o jeito porque dela, vocês não gente. sabem o que é a sensação de estar aqui sentada nesta cadeira. Conta, mãe, que a senhora falou que só mais tarde ia dar autógrafos. Ah, gente, por favor, olha, eu me senti agora uma Thalita Pereira, tá? Motorista foi me pegar em casa. Quem foi a motorista? A motorista desculpa. foi me pegar em casa e eu só queria pedir um favor. Depois daqui, por favor, façam fila pro autógrafo, tá certo? Ai, meu Deus, tem no Porque Instagram. eu não sei se eu vou dar conta. Ai, mãe, a primeira pergunta é: qual é o seu temperamento? Meu temperamento, isto é uma polêmica. Por quê? Porque eu não sei nem se eu existo, gente, porque É verdade. eu sou muito pacífica. Dificilmente eu me irrito com alguma coisa, dificilmente eu fico com raiva de alguma coisa. Às vezes eu mesmo me pergunto, será que eu existo? Mas então qual é o seu temperamento de acordo com essa característica? Eu acredito que é quase 99% melancólico. Mãe, melancólico se irrita, eu sou melancólica, eu me irrito. Não, mas ou é o melancólico ou é o fleumático, um desses dois aí. Segundo as minhas especialidades de convivência, a mãe ela é melancólico fleumático muito próximo, assim, a porcentagem quase igual. Depois é sanguíneo e, por último, colérico, como eu. Será que a gente é parecida em questão de temperamentos? Será, acha, mãe? Não. Mãe, eu não achava acho. que...
Eu não acho porque, assim, comparando o seu temperamento com o meu, você é uma pessoa muito mais dinâmica do que eu nesse sentido. Porque... Agora, sim, como é que eu posso explicar? Dinâmica no sentido de ser mais resolvida, de se entendi. impor, de tomar decisões, né? De tomar o seu lugar. E eu, muitas vezes, eu me calo, eu fico reservada. Porque ela é extremamente, nessa questão, ela tem muito da abnegação, né? Ela não consegue, muitas vezes, reagir. Ela precisa reagir, mas ela não consegue às vezes, né? Verdade. Dizer não pra mim é muito difícil. Mas é necessário, né, mãe? É muito necessário. Eu tô tentando aprender. Não sei como, mas eu vou aprender um dia. Ela é nova, gente. Com certeza, sou muito jovem ainda. Vocês perguntam assim, como é que... Eu não pareço ter a idade que eu tenho, né? Eu tenho 18. Para de rir. É porque temos uma pessoa aqui, né, o produtor, vocês já sabem quem é, fica rindo aqui das coisas. Mas eu tenho 18 anos com mais 10. E a mãe também tem 40, 30. Não, gente, 53 na carne e 18 no espírito. Pois é. É por isso que eu não pareço muitas vezes ter a idade que eu tenho. Eu falo tanto, gente, pro meu espírito, olha, por favor, se conscientiza. Tu já tem 53 anos, mas ele cisma em dizer que tem 18. Não, mas tudo bem ter o espírito jovem, gente. O espírito jovem é bom. Mas o problema é que não bate a carne com o espírito, assim, no sentido de idade, porque a carne quer fazer uma coisa, o espírito quer fazer outra, a carne já não aguenta mais, né? Tem vezes que eu digo assim, mãe, a senhora tem 53 anos. É, sempre assim. Mas a gente vai aprendendo, né, mãe? Com certeza. Eu sou jovem, eu não tô dizendo, eu aprendo. Então já deu pra perceber. Mas ela tem muito do sanguíneo também, que gosta de falar, gosta de ser espontânea, gosta dessas coisas, gente. Quando eu me sinto à vontade no ambiente. Quando eu vejo que o ambiente não é muito assim, a minha turma, vamos dizer assim, aí eu me reservo mais. Aí tem uma pergunta aqui que encaixa muito nessa questão do temperamento, porque a senhora... tá falando sobre suas características, né? Qualidades e defeitos. E tá pedindo pra dizer aqui 5 qualidades suas e 5 defeitos seus. Meu Deus, eu pedi tanto pra não fazer pergunta difícil. Meu Deus, mas a senhora veio pro Eva. Eu lhe ensinei. Qualidades e defeitos. Eu já diria fácil, porque eu sou uma pessoa que, né? Vamos lá, primeiro os defeitos. Sou indecisa. Eu acho que eu vou falar muita coisa que é sinônima uma da outra. Vai. Indecisa. Sou insegura. Eita Deus. Indecisa, segura, medrosa. Jesus. Que mais? De defeitos. Negativo. Mas eu tô aprendendo. Pessimista. Mas a senhora tem isso. Sou pessimista. Não sou 100% tem pessimista, comportamento não. de pessimismo. Em algumas situações eu sou pessimista, né? Eu fico sempre naquela questão, mas se. E a abnegada é uma... Abnegação é um defeito? É porque no sentido de quando que... é demais, né? Quando isso. você não se impõe, né? Uhum. E 5 qualidades. Isso. Já foram 5? Já foram. Agora qualidades? Ai, meu Deus. Mãe. Eu sou honesta. Gosto de ser honesta em tudo. Em todas as áreas da vida. Sou sincera. Me considero uma pessoa amiga. Confiável. Acredito que eu tenho um bom caráter, né? Sim. Bom caráter. Eu duvidando do meu caráter. Jesus, tem misericórdia da minha vida. O que mais? Solidária. Sou prestativa. Gosto de ser prestativa. Eu gosto de me sentir útil onde eu estou. 5 já foram, né? Uhum. Boas. São boas qualidades. Ixi, esse boa com essa cara, pelo amor de Deus. Tô brincando, mas são boas sim. Mas a senhora demorou muito, até parece que a senhora não fez o Eva. Porque falar da gente não é uma coisa tão fácil, né? Mas é necessário, porque quanto mais a gente fala sobre a gente, mais autoconhecimento a gente vai adquirindo, né? Mas a gente vai se percebendo. Não precisa sair falando pra todo mundo, mas precisa de vez em quando falar em voz alta pra você mesmo se ouvir, você mesmo se perceber. Esse exercício eu tô precisando praticar na frente do espelho, olhar pra mim e dizer, você pode, você consegue, você é poderosa. Yes. Você é demais. Poderosa em Deus. Com certeza. Não é o empoderamento do mundo. Deus, eu não tenho o que falar. Deus é tudo, né? Uhum. Se não for Ele... Estão perguntando aqui, mudando um pouquinho a questão do temperamento, mas estão perguntando aqui se a gente... com relação comigo e com o Lindolfo, tá? Como... Jesus estraga minha memória e tudo. Tá pedindo pra contar uma história engraçada minha e do Lindolfo, que a senhora viveu. Gente...
Conta uma história engraçada da Kel com o Lindolfo. Eu acho que algumas pessoas conhecem a história do leite condensado, né? Claro, o Lindolfo só conta essa. Que vocês... Nem eu lembro mais, gente, é tanta coisa. É uma história do Mas leite a condensado. história engraçada, a senhora só lembra do leite assim, do leite condensado, é a única história engraçada? Não, quando o Lindolfo era mais novo, você também que você gostava de se maquiar, gostava de fazer aquelas coisas de Gente, posar pra palhaçada, foto, né? as palhaçadas de criança. O Lindolfo, ele gostava muito de imitar, porque eu não trouxe foto nenhuma para mostrar. Mas teve eu não sei se você lembra, uma vez que a gente foi na casa da mamãe, você tava batendo umas fotos, e o Lindolfo se irmou de querer bater foto também. Sempre, e ele né? fazia pose, botava a mão na cintura e fazia bico também, assim, eu achava engraçado. Tem umas fotos para provar isso. O Lindolfo sempre foi marmotoso, gente. Ele sempre foi palhaço, sempre foi dessa forma. Mas a história do leite condensado, a senhora quer contar? Não, conte você, que Que eu acho que eu não não é lembro os engraçado. detalhes. Não é engraçado, é só porque o Lindolfo ele não libera perdão ainda. Eu acho que ele já liberou, né? Irmão, te amo, a gente é unido hoje, tá? Mas é porque aquelas coisas, né? Guardava na geladeira e aí eu fui escondido da mãe pegar uma colher de leite condensado. Aí eu tomei e o Lindolfo viu. E quando a mãe foi ver, ele tava fazendo a mesma coisa. Só que a mãe só brigou com ele e ele ficou revoltado porque eu tinha tomado e ele não. E aí a mãe pegou e derramou o leite condensado. Eles ficaram brigando pelo leite condensado, eu quero saber nenhum e nem outro. Derramei Só todinho. que aí eu tomei e ele não. E aí até hoje ele fala disso, mas eu acredito que ele já liberou perdão sobre isso, porque ele é uma pessoa boa. E aqui, mãe, tem uma pergunta, acho que foi até a Grazi que fez, que vale muito falar sobre isso. Se a gente sempre foi unido ou era muita peleja quando eram crianças? Se tinha muita briga? Vai, agora eu quero ouvir. Eu tentei criar da melhor forma possível, né? A senhora e o pai, né? Sendo Os amigos dois. um do outro. Mas é fato de que irmãos sempre tem aquele período que ficam se estranhando, né? E mas principalmente com a diferença de idade, com a né? diferença de idade. São 4 anos de diferença de um para o outro, né? Então tinha realmente aqueles momentos que eles ficavam se engalfinhando, né? Só faltava pular no pescoço um do outro. Aí a minha estratégia... Principalmente eu, não era mãe. A minha estratégia era aquela de junta os dois, bota para se agarrar e manda dizer que se ama. Eu sempre fiz isso quando eles estavam brigando. Bora, abraça sua irmã, bora, abraça seu irmão. Diga para sua irmã que você a ama, diga para ele que você o ama. E funcionou, graças a Deus. Hoje eles são muito amigos. Tem coisa que o Lindolfo fala pra mim que não fala pra ela. Eles são muito amigos e eu espero que isso permaneça, né? Quando um dia o Senhor me levar o pai deles também, que eles possam ser amigos e cuidar um do outro. Sim. A senhora lembra que quando eu era mais, assim, na fase mais tenra, né? Tenra? Existe essa palavra? Sei lá. Nem eu sei. A fase mais... Eu falei isso num outro podcast, essa palavra sempre vem nessas horas. Falou térreo. Tudo a ver. Terra! Mas a fase mais tenra, eu acho que é a fase mais tenra. De adolescência, eu e o Lindolfo, a gente brigava muito. Principalmente eu, porque eu era muito nojenta. Eu me lembro que eu era muito nojenta. O Lindolfo sempre foi mais afetivo, mais carinhoso, e eu era mais... Ai, sai de perto, né? Hoje, o Espírito Santo me tratou e hoje eu abraço e cheiro, mas eu não era. E a senhora se lembra que teve uma fase que a senhora meio que não é que me menosprezou, mas a senhora silenciou. Lembro. Eu entendia na época como menosprezo, como se estivesse me rejeitando, mas a senhora silenciou para me ensinar uma lição. Lembro sim. Que aí a senhora conta como foi que eu me reconciliei. Foi alguma coisa que você discutiu com seu irmão e estava se desfazendo dele. Aí eu cheguei e falei para você. Como que era que me desfazia do Lindolfo? Agora, lembrar da situação... Eu ignorava ele, né? Não queria ficar perto dele. Era alguma coisa desse tipo. Você não queria que ele estivesse perto ou que ele participasse de alguma coisa que fazia parte do seu mundo, né? Uhum. Aí eu cheguei para vocês assim, é assim que você vai tratar seu irmão? Pois tá certo. Porra, agora você vai aprender. Em vez de dar atenção para você, eu vou dar atenção para ele. Alguma coisa desse tipo eu falei para você. E eu acho que a senhora nem chegou a falar muito, a senhora só agiu. Foi, e eu cheguei realmente a deixar você um pouco de lado e quando você vinha falar comigo, eu falava com você, mas muito friamente, e falava com o Lindolfo normalmente, para que você pudesse sentir o que era a dor de ser rejeitada, né? E funcionou. Depois você se arrependeu, eu lembro que você se arrependeu, né? Como foi que eu... A senhora lembra? Eu lembro que você pediu desculpas
Se eu não me engano... Chorando? Chorando. Talvez. Você pediu desculpas, aí eu cheguei, eu acho que eu falei pra você tá vendo como é ser tratada dessa forma? Eu acho que eu botei você no colo, se eu não me engano, na época, ele dei um abraço e dei um beijo e falei, você nunca mais trate seu irmão desse jeito. E eu já tinha em volta de uns 13, 14 anos. Eu já tava na adolescência, assim. Eu era muito assim com o meu irmão. Eu não entendi o porquê de eu destratar. Não sei, gente, talvez a diferença de idade, questão da adolescência. Eu acho que faz parte da adolescência, né? Mesmo. Algumas coisas que não batem. O meu temperamento, que também era muito difícil. Isso, pela diferença de idade, você queria uma coisa, ele queria outra. Geralmente o irmão mais novo, ele quer fazer parte da vida do irmão mais velho, né? E o irmão mais velho, por se sentir um pouco mais maduro, se sentir um pouco mais, né, experiente, ele rejeita. Eu vejo muito isso com as duas da Vládia, né? A Bel e a Jéfili. Citando aqui exemplos de família. Virou casos de família agora. Não, tá bom, não vamos falar muito, não. Né? Mas sempre é assim, quando a diferença de idade é muito grande, sempre acontece de, geralmente, ter essas coisas. Ou é muito apegado, ou é muita briga e confusão, né? Mas, graças a Deus, eu aprendi a lição, entendi. Hoje, até falei hoje com ele, né? Eu pedi um irmão, eu nunca pedi uma irmã. Eu pedi um irmão, e eu tinha 4 anos quando eu pedi, Deus me atendeu, né? Deu para o pai e para a mãe um menino. E graças a Deus hoje eu valorizo muito o irmão que eu tenho. Zelo para que a gente seja amigos nesse sentido, né? Para a gente entender que tem um senso de responsabilidade com os nossos pais, com a nossa família, né? De honrá-los, de sempre ter ali um pro outro, respeitando sempre, claro, a medida, né? Para nem ser invasivo, mas também não ser distante, né? Sempre ter esse zelo. O que eu acho muito importante é a questão realmente da amizade. Porque realmente a gente não sabe quem vai primeiro, né? Mas se for o caso de o pai e a mãe ir e ficarem só os dois, você vai ter um homem que vai, fora o seu esposo, claro, vai ter um irmão que vai poder lhe defender, vai poder cuidar de você. Assim como você também vai poder orientar a ele nos momentos que ele precisar, né? Com certeza. E a gente estava falando aqui da adolescência, né? Das fases difíceis, do meu temperamento, que era difícil. Era difícil. Nenhum temperamento é ruim se tratado pelo Espírito Santo. Verdade. Mas, quando não tratado pelo Espírito Santo, as pessoas tendem a se tornar cada vez piores, né? Porque não se melhoram, não se aperfeiçoam. Mas aí tem uma pergunta que fala aqui. Como foi a minha adolescência? A senhora se lembra de mim, adolescente? Ou a senhora não se lembra? Gente, eu quero só fazer um adendo, porque a mãe, ela tem problema de memória. Só Olha, pode. eu não sofro de Alzheimer, gente. Mas ela esquece. Mas eu não sei, é uns lapsos que me acontecem assim, que às vezes eu me pergunto, gente, eles foram os meus filhos mesmo. Porque eu e o Lindolfo, a gente lembra de umas coisas, assim, a gente, não sei, talvez a gente herdou isso do pai, de guardar, de lembrar. Guardar, mas sei. a mãe, ela esquece muito fácil, esquece... Ela não Será se que lembra. isso é um caso a procurar um médico, gente? Não, mãe, pelo amor de... Mas voltando. Tá perguntando como é que foi a minha adolescência. Se eu era rebelde, se eu fui sempre uma filha... Assim, tanto eu e o Lindolfo, né? Sempre a gente buscou muito essa questão de honrar vocês. Mas se a gente, em algum momento, deu trabalho... Vamos lá. Assim, a questão da adolescência sempre tem os seus problemas, mas eu dou glória a Deus que tanto a Keu como o Lindolfo não foram filhos trabalhosos nesse período. A Keu sempre foi uma menina caseira, nunca gostou de festa, de estar com turminhas, né? Nem da igreja, de fazer essas coisas que geralmente essas adolescentes gostam, né? De estar com paquerinha, essas coisas, ela nunca foi. Ela sempre foi muito recatada. Bela recatada do lado. Né? Até onde eu sei, né, gente? Ei, mãe, vigia, eu nunca menti pra vocês não, viu? Nem quando eu não era da igreja, eu sempre honrei meus pais. Sempre foi nunca uma fiquei com um menino, porque eu dizia, eu tô traindo meus pais se eu fizer isso. Isso é verdade. Ela sempre foi uma menina muito recatada. Então, não me deu trabalho. Teve um período de rebeldia dela, mas foi por alguns problemas pessoais. Era o meu temperamento. Mas é o temperamento. Era. Agora, com relação ao Lindolfo, por ele desde pequenininho gostar de bola, gostar de futebol, né? Sempre se envolveu com aquelas turminhas lá da rua para sair, para bater um racha. Teve um períodozinho que ele quis se soltar um pouco mais. Na época eu trabalhava fora e eu fiquei muito atenta a isso. E teve uma coisa que fez uma grande diferença para mim de querer deixar de trabalhar e ficar em casa. Eu saía para trabalhar e aqui eu ficava em casa com ele. E por várias vezes aqui eu ligava para mim e dizia, mãe,
O Lindolfo tá na rua, não quer entrar e quer ficar no meio da rua jogando bola. E eu não achava certo, porque tinha um horário para poder brincar, tinha um horário para poder estudar, era tudo muito certinho. Sim. E eu optei por deixar de trabalhar para ficar em casa, para poder acompanhar de perto, né, o comportamento, a educação deles. E não me arrependo, graças a Deus. Ele sempre foi um filho muito obediente e eu não tenho do que me queixar. E assim, com relação a trabalho, a dar trabalho na adolescência, nenhum dos dois. Graças a Deus, nenhum dos dois. E é legal falar isso, que a mãe deixou de trabalhar, porque eu vivi, né, essa fase, tanto eu quanto o Lindolfo. E pra mim, eu não sei se pra ele, mas eu acho assim que foi significativo ter o pai trabalhando, né? É bem assim, parece bíblico mesmo. O pai trabalhava e a mãe ficava em casa, e a gente nunca teve essas ausências, né, dos nossos pais. O pai também sempre foi muito presente, sempre foi um pai mais calado, mas quando ele falava sempre foi muito pontual nas nossas vidas, tanto a mãe quanto o pai. E quando a mãe veio para casa, foi diferente, porque tinha a mãe ali dentro, né? Eu lembro que tinha prazer até de almoçar, porque às vezes até o almoço ficava assim, tudo bem que ela saía e deixava o arroz feito, mas faltava aquela a essência, né, do amor, da atenção, mãe, do sei carinho. Lá. Foi muito bom. Eu tive a fase dos meus 2 pais trabalhando fora. Mesmo trabalhando fora, eles sempre foram pais presentes, que chegavam em casa, olhavam a agenda, perguntavam... É uma coisa que é importante dizer, né? Que hoje, realmente, a gente vê a necessidade do pai e da mãe trabalhar, né? Pela dificuldade financeira. Isso não quer dizer que está errado eles trabalharem fora, mas uma coisa que eu acho muito importante a gente ressaltar aqui é que mesmo que você trabalhe fora, quando você estiver em casa, você tem que ter tempo de qualidade com seu filho, com a sua filha. Esteja em casa, né? Você, não é aquele tá em casa, mas está no celular, o filho falando e você aqui no celular, prestando atenção no celular e pouco dando atenção para o que ele está falando, para o que ele está dizendo. Porque muitas vezes, e eu escuto muito isso, é que eles só querem um pouco de atenção, é falar como é que foi o dia, é perguntar como é que foi, e aí, como é que foi sua aula hoje? Foi boa, não foi? Como é que você passou o dia? Isso é tão importante para eles. Isso aí que a senhora tá falando é importante, e até hoje, quando eu chego lá e às vezes a mãe tá no celular ou alguma coisa assim, eu brinco, mãe, eu cheguei, desliga a TV, desliga a rádio, né? Porque quando a gente tá lá, eu só vou agora uma vez por semana, né, mãe? Ver meus pais, tá lá na casa deles, né? E isso é muito importante, porque estar presente em casa, você não precisa só estar na casa, você tem que estar presente ali, falar. Não é só presença física, né? Você tem que estar de corpo, alma e coração realmente ali naquele momento, dando atenção. Isso é muito importante. Ressalto que a gente não está dizendo aqui que a mãe tem que deixar de trabalhar para ficar em casa. Não. Pode trabalhar, claro, é necessário às vezes. Mas se você tiver um marido que pode arcar com a despesa de casa, e se você puder ter essa opção de tomar conta da sua família, cuidar dos seus filhos... E eu lembro, gente, vale ressaltar que eu lembro que quando o pai começou, que a mãe ficou em casa e o pai foi trabalhar, não era uma vida financeira muito boa, não era isso, nunca deixaram faltar. Mas eu me lembro muito bem dos esforços do quanto eles investiram na gente, né? Na questão de filhos, na questão de zelar por nós um caráter, né? De construir filhos com caráter. De construir filhos com... Tava faltando, né? Essa pequena... Ô, gente, eu tava falando tão bonito. Mas de construir filhos com caráter. Porque eu me lembro muito, e hoje eu valorizo tanto, eu lembro do pai chegando de ônibus, e eu às vezes pedindo pra tomar uma bola de sorvete, e era 50 centavos, e eu ver o esforço dele para dar 50 centavos pra uma bola de sorvete. E hoje, essa questão faz eu valorizar muito dinheiro, não valorizar o dinheiro, mas valorizar a questão do zelo, né? De não sair gastando com futilidades, de honrar os meus pais enquanto eu posso, de não ser uma filha que, como é que diz, que suga deles, né? Nem eu, nem o Lindolfo, a gente procura honrar nossos pais, mas porque eles investiram muito na gente, né? No sentido de tornar 2 seres humanos com caráter. E até uma das perguntas, mãe, qual é a sensação de ter filhos adultos e também qual é o maior desafio a respeito dessa criação de filhos? Qual foi o seu maior desafio em relação a nos criar? Como é a primeira? Qual a sensação? Qual é a sensação de ter filhos adultos, mas também qual foi o maior desafio de construir, né?
esse caráter. Não só a senhora, mas como Ter filhos pai, né? adultos é bom, só que para a mãe eles nunca crescem, né? Continuam sendo crianças. A gente acha que a preocupação vai diminuir e é mentira. Como é que o pai me chama até hoje? É macaquinha, macaquinha. E o Lindolfo é sempre o paizinho, né? O Lindolfo já tem 24 anos, 28, 24. só que aos olhos do pai, eu já consigo vê-lo assim um pouco mais adulto, mas o pai dele ainda continua vendo como se Eu ele acho fosse que uma o pai não consegue ver a 12, gente... 13 anos. O pai É a não forma consegue como ver a ele gente grande, trata. não. É, realmente. E ter filhos adultos é bom, é legal, mas tem aquela sensação dentro da gente, como mãe, que eles nunca vão deixar de ser aquela criança indefesa, que vão estar sempre precisando da nossa ajuda, do nosso apoio. E eu fico assim... Eu fico muito orgulhosa dos filhos que eu tenho. Ai, que fofinho. Eu sou muito grata a Deus por essas duas joias preciosas que Ele me deu. Eu, assim, quando é aniversário deles, que eu mando uma mensagem, eu sempre gosto de ressaltar isso, que eles são as minhas joias preciosas. São tesouros que eu tenho que eu procuro muito zelar por todos os dois. E que vou procurar sempre estar presente, fazendo parte da vida deles. Que eles possam sempre acreditar e ter a certeza de que eu sempre vou estar ali quando eles precisarem. Foi difícil criar? Criar filhos não é fácil. Não é. Mas não é impossível. Criar filhos com bom caráter não é fácil no mundo de hoje. Mas não é impossível. É por isso que eu volto a reforçar que a questão do tempo de qualidade com os filhos é muito importante. Porque isso vai gerar neles um bom caráter. Vai ensinar princípios. Porque quando a gente não ensina dentro de casa, eles aprendem lá fora. Sim. E aprendem de uma forma muito errônea. Né? Porque lá fora as pessoas ensinam totalmente distorcido, falando aqui agora dentro do Evangelho, né? As pessoas lá de fora que não têm a Cristo, elas ensinam de uma forma totalmente distorcida o que são os princípios, né? E aqui a gente vê o quanto é importante a gente criar filhos que saibam respeitar os mais velhos, saibam ceder lugares àqueles que precisam, saibam se calar quando estão errados, ou mesmo quando estejam certos por educação e por respeito às pessoas mais velhas. Saibam reconhecer o seu lugar de filho, né? E o lugar do pai e da mãe. Ser correto em tudo, né? Ser A senhora correto. lembra aquela vez que... A senhora não lembra, porque eu já fiz essa pergunta, mas ela não se lembrava. E eu lembro que uma vez eu cheguei em casa da escola, acho que eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. E dentro do meu estojo tinha um brinquedo que não era meu. E o pai e a mãe viram. A avó mostrou para a senhora e para o pai. E na mesma hora, no mesmo instante, eles me perguntaram de quem era. E no outro dia me fizeram voltar lá, pedir desculpa, perdão, não era? E mostrar, ó, não é seu, você não fica. Ah, mas é porque o meu amiguinho disse que era meu. Não, tem que vir por escrito. Ele tem que falar na minha frente que deu pra você alguma coisa assim do tipo. Porque ensina muito a questão, né? De o que é seu, Honestidade, né? seu. Questão de honestidade. Isso. Honestidade, né? De ter o cuidado. Gente, eu falando aqui, minha mãe e meu pai sempre olhava comportamento, olhava mochila. Assinar a agenda. Assinava a agenda. Era uma coisa que a gente jamais deixou passar em branco, porque a gente via lá, né, a tarefa que tinha para fazer, se foi cumprido, se não foi, e dar o visto para realmente mostrar para o colégio, para o professor, que a gente estava atenta às atividades de vocês. É o que a mãe falou, né? Não é o problema trabalhar fora. O problema é quando você chega em casa, você dá aquele tempo de qualidade, porque acho que é a Dev Tyrus que fala. Quando você chegar em casa, chegue em casa, sente-se, olhe nos olhos, converse, perceba. Ah, mas é porque eu tô tão cansada. Sim, mas você está investindo na vida dessas crianças que vão ser responsabilidade sua. Um dia Deus vai cobrar o sangue delas de você. E isso é muito importante. E até uma das coisas que comentaram aqui, essa questão da maternidade, né? Porque muitos perguntam pra mãe, quando é que ela vai ser vó? Quando é que vem os netos? Calma, mãe, respira. Não... Quando é que ela vai ser vó? Quando é que vai vir os netos? Meu Deus, eu escuto muito isso. E assim, o meu parâmetro de maternidade, eu sempre falo, é a minha mãe. Porque hoje tem muita cobrança, mas pouco investimento, pouca preparação. Aí eu também queria que a senhora falasse um pouco, mãe, da sua visão com relação à maternidade da sua época, né, com a de hoje. Claro que sem menosprezar nenhuma mãe, não é menosprezando as mães, mas é alertando de alguma forma para algumas coisas que a senhora percebe que precisam
de um pouco mais de atenção? Porque o mundo não é o mesmo, é óbvio. Eu não sei o que foi que aconteceu com relação a esse assunto maternidade hoje em dia. É um mimimi tão grande que as mulheres ficam grávidas, mas como se a gravidez fosse uma doença. E não é uma doença. Gravidez é uma vida que está sendo gerada, é saúde, é sinal de que você está bem, que você está preparada para gerar um outro ser, né? Assim, a gravidez de hoje em dia, as mulheres parece que falta coragem para fazer as coisas. Eu não estou dizendo que tem aquelas que têm problemas de saúde, que precisam realmente de uma atenção. Não é isso. Mas gravidez é para ser algo que faça você ficar disposta, né? Que faça você ter vontade de viver, de se mexer, né? Eu admiro muito aquelas grávidas que são ativas, né? Que não param por conta da gravidez. Exceto quando tem, tipo, enjoos, né? Exatamente. Claro que tem aquelas gravidez que nos 3 primeiros meses a mulher sofre muito com enjoo, né? Fica passando mal. E é compreensível isso, né? Mas depois passa. Mas tem umas que realmente, quando fica grávida, meu Deus, não consegue fazer mais nada. Aí a senhora acha que... Eu acho que está errado. Eu acho que está errado, dependendo da situação, do contexto da vida dela, né? Porque hoje, talvez o pessoal pense muito, estou grávida e agora tenho que ficar numa caixinha. Vocês têm que me servir. Não, você tem que se esforçar, você tem... Gente, ficar grávida não impede você de varrer uma casa, não impede você de lavar uma roupa, não impede você de ir no mercantil. Perguntaram aqui como é que foi sua gravidez. Aí eu lembrei que a senhora disse que com 9 meses estava lá lavando roupa. Na época que eu fiquei grávida da Keu e do Lindolfo, eu trabalhava fora. Então, quando eu fiquei grávida da Keu, no dia que eu fui para a maternidade, eu estava trabalhando. Eu trabalhei até 5h30 da tarde, quando eu cheguei em casa. Quando foi umas 6h30 para as 7 horas, né, veio o sinal, e eu fui para a maternidade. E foi assim um parto extremamente normal. Com 9 meses de grávida, eu sentava numa calçada, botava uma bacia de roupa para lavar, lavava a roupa sentada, lá estendia. Mas, mãe, a senhora acha que isso não tem a ver? Assim, vem um pouco, né, dessa questão de... o acesso à informação, muita informação faz, às vezes... É aquilo, eu sempre tenho algo para me justificar, ou para querer que... eu tô assim, então você tem que respeitar esse meu momento. Eu tô assim. A senhora acha que... Eu acho que é uma cultura muito do eu, né? Do eu. A senhora acha que é muito do eu. Tudo tem que girar em torno de mim, tudo tem que estar funcionando de acordo com as minhas condições, com o que eu quero. Então, eu acho assim, que a gente... Por exemplo, a senhora sabe que eu compartilho vários pensamentos com relação a isso da maternidade. E tem coisas que eu ainda não compartilho. Porque não é mãe. E não compartilhei porque não sou mãe ainda. E porque eu tenho esse zelo de... Não é que ser cancelada, não é isso. Mas assim, de ter um cuidado para que... Não é dando a entender que são muito melindrosas. Não é isso que a gente está querendo dizer aqui. Não é questão de serem melindrosas. Mas tudo tem um limite, né? A gente não pode extrapolar. Mais uma vez, existem casos e casos. Cada caso é um caso. Existem mulheres que realmente têm aquele problema no começo da gravidez, que precisa ficar em repouso total, não pode se mexer, não pode fazer nada. Mas existem aquelas que estão grávidas e que são saudáveis, mas que tem aquela cultura de que... Não, por favor, faz isso aí que eu não estou podendo, não, que eu estou grávida. Não posso pegar isso aqui não, porque eu estou grávida. Como se a gravidez fosse justificativa para tudo. Tô entendendo. No sentido de não poder fazer. E a senhora acha também que a questão de a alimentação das mulheres antigas, o estilo de vida antigo, influencia de alguma forma? Porque, tipo assim, hoje a gente tem tudo, é um comodismo muito grande. Tudo a gente faz pelo celular, né? Fácil. E a gente acaba meio que gostando. Eu gosto porque tudo eu resolvo aqui. A facilidade, né? Falta eu andar, falta eu me locomover, falta exato. isso, né? E aí até para isso, até o meu raciocínio, para algumas coisas ficam lentos. Então é mais fácil eu me justificar ou tentar me explicar em algumas coisas, usando esse contexto da gravidez ou da maternidade, ao invés de pensar um pouco sobre como que eu tenho me posicionado nesse período. A senhora acha que tem alguma coisa a ver? Eu acredito que sim. Eu lembro muito da minha sogra falando que quando ela foi ter os filhos dela, ela trabalhava na roça, né?
não tinha médico cirurgião, não tinha nada, e muitas vezes o próprio esposo dela fazia os partos dela, né? E tá aí, estão tudo vivo, estão tudo, né? São homens fortes, né? Homens trabalhadores, e essa questão de você ter tudo fácil ali à mão, traz em você o comodismo, né? A alimentação de antigamente era muito mais saudável, muito mais natural, tinha né? menos produtos industriais, exatamente, né? É produto alimentício, na verdade, né? Hoje a gente tem produto alimentício e não alimento. Hoje o que a gente vê são, assim, muitas crianças que nascem com problemas, né? Por conta de alimentação que não é sadia. E eu acredito que tem a ver, sim, essa questão do comodismo, da facilidade, da tecnologia estar ali na mão sempre, impede você de ser uma pessoa mais dinâmica, né? Impede você de ter mais Eu me lembrei ação. aqui uma coisa, essa questão da maternidade. Hoje, muitas mães se sentem culpadas porque deixam de trabalhar fora para ficar com os filhos. A senhora, em algum momento, sentiu essa culpa? Eu vou ser honesta, tinha momentos que passava, principalmente quando chegava aqueles períodos assim de um pouco mais de aperto, de dificuldade, que você vê só, né, o seu esposo lá botando dentro de casa e você, principalmente para quem já trabalhou e parou de trabalhar, né? Bate um pouco daquela sensação, poxa, eu estou sendo um peso, né? Eu poderia estar ajudando, mas não estou. Bate. Mas quando você leva em conta que você vai criar seres humanos mais, como é que eu posso dizer? Mais, a palavrinha, mais maduros, mais conscientes de valorizarem, né, aquilo que os pais estão fazendo, de serem seres humanos que vão ter uma educação diferenciada no sentido de serem pessoas corretas, honestas, num mundo tão corrupto que a gente vive, né? Isso, eu prezei muito por isso. Mas logo passava o arrependimento de estar em casa e eu ficava satisfeita. E com relação a essa questão da senhora escutar que ainda não é vó, sobre a questão de eu ter filhos, não ter filhos ainda, de estar demorando, de... Qual é a outra coisa que eu escuto? Meu Deus. É tanta coisa, né, mãe? Muitas pessoas me param às vezes. Ai, Wélida, tudo bem? Cadê teus meninos? Lá. Tu já é vovó? Aí eu, não, ainda não. Tua filha tem quanto tempo de casada? Eu digo assim, ela tá com 7 anos de casada. Aí, tu ainda não é vovó? Eu, não. Tu não sente falta, não? Gente, eu respeito o tempo dela. Melhor do que eu, ela sabe o momento que vai estar preparada para ser mãe. Porque não sou eu que vou criar. Mãe, a senhora acha que essa questão de ser mãe, todo mundo fala que você não está preparada, né? Eu entendo que é uma questão porque é novo, né? Você não sabe o que vai acontecer. Mas a senhora acredita que a gente se prepara para se tornar uma mãe melhor, tipo, no sentido de a gente lê livros, pesquisa, analisa, a senhora acha isso louvável? Eu vou ser bem honesta. Você pode até ler milhões de livros para aprender a ser uma mãe. Não sei, mas para se melhorar. Para ser uma boa mãe, né? Para saber como educar. E não vou dizer que ajuda, com certeza. Mas ser mãe é algo que Deus colocou dentro da gente de forma natural. Então a senhora acredita que Deus capacita? Eu acredito que Deus capacita, porque quando eu fiquei grávida de você, eu também pensei, meu Deus, como é que eu vou ser mãe? Como é que eu vou criar? Mas Deus é tão maravilhoso que Ele vai dando as ações, vai mostrando como é que você tem que fazer. Eu lembro que quando eu fiquei noiva e quando eu fui morar na minha casa, né, com o teu pai, sozinha, eu fiquei, meu Deus, eu vou para dentro de uma casa morar sozinha com ele. Como é que eu vou fazer? Aí quando veio a gravidez, né, meu Deus, como é que eu vou criar? Como é que vai ser? O que é que eu vou fazer? Comigo, né? O que é que eu vou fazer? Mas as coisas vão surgindo de forma muito natural. Muito sempre natural na dispensação mesmo. de Deus, né? E sempre na dispensação de Deus, sempre, porque Ele provê todas as coisas. Deus não faz nada incompleto. Outra coisa que eu fiquei pensando, a senhora teve, assim, durante a sua gravidez, a senhora disse que, acho que a questão de não ter muito acesso à informação, né, e essa questão, porque hoje muitas mulheres compartilham, ai, tô sofrendo, ai, preciso de palavras, né? Eu acho que por não ter tido muito isso na sua época, ajudou até a questão de ter uma mente mais... os seus próprios pensamentos e um apego mais ao céu do que a algumas informações terrenas. Com certeza. Mas eu quero perguntar o pós da sua maternidade,
pós-nascimento, né? A questão do puerpério, dessa fase. Como foi pra senhora? Foi tranquilo. Gente, se eu disser pra vocês que eu tive problemas na minha gravidez, durante a gravidez e depois da gravidez, depois que você nasceu, eu vou estar mentindo. A senhora Foi sente, tudo mãe, tranquilo. uma diferença na sua geração, nesse quesito maternidade pra essa de agora? Ai, gente, eu vejo muita diferença. Eu vejo as mães criando os filhos com tanto... Tipo assim, eu posso dizer assim, muita besteira. Tipo assim, cria o filho com muito zelo, não bota no chão, faz isso, faz aquilo. Cresce uma criança tão indefesa. Cresce uma criança sem anticorpos, vamos dizer assim. Mas eu sou daquela que criar sem frescura. Uhum. Criar de forma bem natural. Não é deixar Deus dará, né? Não é isso. Mas criar de uma forma bem natural, sem muita purpurina. A senhora acha que hoje Porque tem mães que endeusam muito os filhos. É outra coisa que é uma coisa que eu converso muito com a mãe. E é duro mesmo de dizer isso. Eu sempre sonhei em ser mãe. É ou não é, mãe? Sim, Desde os meus sim. 15 anos de idade, sempre falei. Tenho anotado as coisas lá. Mas hoje é uma coisa que eu falo muito pra Deus. Deus, só me torne mãe se eu não idolatrar os meus filhos. Porque hoje há um perigo muito grande e a gente tem que se conscientizar que filhos não são nossos, filhos são do Senhor. E é uma coisa que eu falo muito pra mãe, que hoje tem muito que é quase colocando uma criança e um filho no pedestal e esquece que tem uma identidade, que tem outras tá sendo questões, gerada, né? Você vai gerar essa identidade. Outras questões muito mais sérias pra gente ter cuidado. Então eu falo muito, Deus, se for pra eu ter filhos, pra eu me esquecer do lugar que eu tenho no Senhor, não me dê. E dói dizer isso, você pode estar achando aí que eu tô falando de uma forma Dura, né? dura, então assim, tão natural, mas quem me conhece sabe o quanto é doloroso falar isso. Até porque a questão da maternidade é um sonho, mas é um sonho que eu coloco sempre assim, Deus, se for pra gerar filhos pro Senhor, amém. Mas se for pra gerar filhos pra mim, onde eu vou achar que eles são meus, né? Porque tem muito isso, né? A palavra de Deus fala, né? A questão de onde está o teu seu tesouro. ali, não, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro, né? Se de repente o seu filho é o seu tesouro, né? O seu coração vai estar voltado para ele, não para Deus. Não que filhos não sejam importantes. São heranças. São a nossa herança. A gente tem que criá-los da melhor forma possível, mas eles não podem ser o nosso foco principal. É duro dizer? É. Como mãe, principalmente, porque qual a mãe que não quer o melhor para o seu filho? Quer ver seu filho galgar lugares, né, bem dentro da nossa sociedade, vamos falar assim? Ser uma pessoa benquista pelas pessoas. Mas o nosso foco não pode estar voltado para eles, de jeito nenhum. E eu me policiei muito com relação... E me policio muito com relação a isso. Amo meus filhos, assim, demais mesmo. É como eu já falei, são as minhas duas joias preciosas. Mas eu tenho que entender que foi Deus que me deu, que eles não são meus. Até porque eles batem asas e voam, né? Não ficam com a gente para sempre. Yes. E como é que a senhora acha que eu vou ser mãe? A senhora acha o quê? Como Dá nem assim? pra saber, No seu tipo, comportamento? Como é que a senhora acha que eu vou ser uma boa mãe? Qual é a senhora assim, os B.O. que a senhora acha que eu vou ter? Eu acredito que tanto você como Noé vão ser dois pais muito rigorosos. Vão ser dois pais, assim, no sentido de educar da forma, assim... Esse é o momento que eu recebo. Tipo assim, ó, seja educado. Você errou, vai pedir desculpa. Eu acredito que vai ser um pouco parecido com a educação que eu e seu pai demos para vocês, com o que o pastor e a pastora Flávia deram pro Noé. O pastor Ageu, pra quem não sabe, o Noé já grandão, ele olhava a mochila do Noé inteirinha, entende? Assim, era... Tá pensando o quê? Treinamento militar. Tem uma história do Noé que eu acho muito legal. Mãe, que o cuidado pastor com o que a conta. senhora vai citar, mãe. Aquela história que ele derramou tinta no colégio, o pastor fez ele voltar e limpar lá o colégio todinho. Mas isso quando criança. Quando criança, vai cortar não, viu? Não vai cortar. É porque foi uma maneira de ensinar pra ele que ele estava errado fazendo aquilo, que ele não tinha, ele tipo assim, você sujou, você limpa, você não tem empregado para limpar por você. Ai, foi no 21 de abril. E ele fez mesmo, viu? O pastor fez ele. É tipo assim, eu acho que vocês vão criar mais ou menos nesse estilo. Mãe, a senhora acha que eu vou ser o quê? paranoica?
Não, paranoica não. Acredito que não. Ai, meu Deus. A senhora acha que eu tenho medo? Tem. Tá balançando a cabeça por quê, Eu irmão? acredito que na sua gravidez, você vai ser uma gravidez de uma mulher assim, enjoo. Oh, Deus, eu oro pra não. Senhor. A Gente, tava pra quem não me conhece... A gente estava até conversando há poucos dias atrás sobre Oh, meu isso, Deus. né? Começou, revelações. Pois é, Eu mas... sou muito nojenta, eu enjoo Mas de repente cheiro. você nos surpreende, não vai ser nada disso, né? É porque eu enjoo, eu enjoo. E eu tenho um desejo sempre, vitamina de manga. Mas eu sou muito chata, eu enjoo cheiro, às vezes ambientes, eu fico com gastura. Aí, desde já, assim, existem intercessões que pedem para que eu não seja uma grávida nojenta, né? Porque a pessoa que é nojenta, gente, com relação... É incrível, até eu percebo gosto diferente na comida que poucas pessoas percebem. poucas pessoas percebem. É, tem algum problema comigo? Tem. Mas então a senhora acredita que você é uma pessoa legal, mãe? Acredito, sim. A senhora acha que eu vou sobreviver? Eu oro por Todas isso. sobrevivem, não sobrevivem, mãe? Todas. Não existe isso de não sobreviver sobre isso. Então a senhora também acredita que a gente tem que sair mais daqui Com certeza. e ir mais pro olho a olho com a certeza. criança, com os filhos, né? Com o pai da criança, porque eu acredito muito que acontece muito isso também. A maternidade parece que nasce a mãe e morre o pai. Às vezes é desse jeito. Nasce a mãe e morre o pai, sendo que o pai é uma das figuras mais importantes na criação dos filhos. Por exemplo, você quer um grande exemplo? Essa irmã aqui, que vos fala, minha mãe, grande dificuldade de se impor, né? E às vezes o pai só um olhar do verdade. pai fazia toda a diferença. Eu lembro que o Lindolfo falava muito, não sei se você também falava essa questão, quando eles erravam, quando eu ia corrigir, eu nunca encostei um dedo assim no sentido de bater, de dar uma chinelada, nunca. Eu sempre fui pro diálogo, eu sempre fui uma pessoa que gosta de dialogar, né? Dialogava demais às vezes. Pois é, o problema era esse, é que quando eu começava a falar não tinha mais fim. Aí eles ficavam, mãe, eu já entendi. Mãe, eu já entendi. E eu, blá, 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 blá. Mãe, eu já entendi. Até que caía a ficha, eu, pois tá bom. Enquanto que o pai, ó, um olhar dele já resolvia um tudo. olhar, já resolvia tudo. Porque tem uma autoridade. A paternidade, né? E tem uma questão que é o pai que precisa ali intervir. Então, assim, essa questão da maternidade tem que ser um pouco mais... Assim, no meio cristão, na né? verdade, Que eu tô a mulher, falando. ela tem que deixar o pai ter Autoridade, né? né? A E autoridade de pai. Porque como a gente aprende, o pai, ele dá a direção pro filho, né? O filho precisa saber que ele tá ali sobre a direção de um homem, né? Que tá mostrando para ele como é que vai ser a vida dele. Tipo assim, você tem que seguir por este caminho, você tem que estar firme no que você está fazendo. E tem coisas que um pai falando é diferente da mãe falando. Com certeza. Por exemplo, a mãe sempre falou, você é linda, sempre elogiou nossa beleza. Mas eu uma vez ouvi do meu pai falando que eu era linda, que eu tinha que valorizar. Gente, foi totalmente diferente. Parece que uma chave girou assim dentro de mim. Porque tem uma voz realmente da paternidade que é muito importante. Das mãezinhas que hoje, né, tô falando muito pro meu cristão, não silenciarem, deixem os pais ser pais. Assim como nasce uma mãe, também nasce um pai. Não morre. Então, eu acredito muito que eu posso ler, posso ver coisas, posso, às vezes, até fazer algumas postagens, mas sempre a nossa bússola tem que ser a palavra. Não pode fugir daquilo que a palavra fala. E eu não falo isso só para a questão da maternidade, a gente trouxe aqui em si a maternidade. Mas quantas vezes outros assuntos também têm nos deixado agir de forma melindrosa. Às vezes você está lidando ali com problemas no casamento e sempre está tentando justificar ou explicar demais, fazendo postagens porque é uma fase que você está vivendo. E isso acaba te deixando no milindre, sempre... E lhe expondo também, né? As pessoas acabam sabendo da sua vida pessoal, o que não é correto, porque a gente tem que correr para os pés do Senhor. Não que claro que a gente tem aquelas pessoas que a gente confia, que a gente pode contar no momento para pedir oração, para orar junto com você, né? Existem essas pessoas. Mas a primeira pessoa para quem a gente tem que correr é para o Senhor. Sim. Eu cometi essa falha durante muitos anos da minha vida. Nesse sentido, né? De quando ter problema, eu correr para alguém, para conversar. E acabava difamando, né? Acabava causando um clima, uma sensação ruim com relação à pessoa, né? E ficava muito chato isso. E eu fui aprendendo. Teve algumas pessoas que me ensinou muito, né?
Eu era predestinada já. Tiveram algumas pessoas que me ensinaram muito nesse sentido e eu fui aprendendo com o tempo. E hoje eu sei que a pessoa para quem a gente tem que correr realmente é para o Senhor. E mãe, assim, a senhora falou que a senhora aprendeu comigo, vale ressaltar também que os filhos também ensinam, né? Com certeza. Os filhos, com certeza. não é, sempre lembrando, que primeiro existe o pai e a mãe e depois o amigo, porque hoje há muita questão de ser amigo e não ser pai e mãe, Isso. e acaba gerando desrespeito e a falta de autoridade. Mas assim, tenham também um coração, pais e mães, tenham também um coração humilde, de entender que às vezes os filhos vão ensinar, né? Eu lembro que eu não era nem cristã, nada disso, não tinha acesso à palavra, por isso que eu digo que eu sou predestinada. E eu às vezes chegava pra mãe e falava, mãe, não é legal a senhora comentar assim, falando de pessoa tal, ou falando isso, eu acho melhor a senhora ficar calada. E às vezes até eu mesma chegava pra ela e dizia, mãe, eu acho que esse assunto não é pra eu saber. Porque, gente, os pais não nascem com um formulário de como agir. Com certeza. E vão aprendendo. É uma troca, né? Nós aprendemos a ser filhos e vocês aprendem a ser pais e mães, né? E isso é muito interessante. E já tá finalizando, mãe. Mas tem algumas perguntinhas aqui que é sobre mim, olha só. Querem saber se eu era vaidosa? O que a senhora acha? Eu era vaidosa? Eu acho que no limite. Não era aquela vaidade não era a vaidade das vaidades, como fala a Bíblia. Era uma vaidade sadia. Eu não era vaidosa, mas eu sempre fui. Sempre gostou de ficar bem, assim, né? Não, e eu Maquiagemzinha. Eu não era, assim, extravagantinha em questão. Não, nunca foi. Não, mas eu era muito... Não é palhaço, porque palhaço é o Lindolfo. Bom menino pra fazer hora. Mas eu sempre fui muito espilicute no sentido de ser... Eu era um artista desde sempre. Eu acho que essa questão de gostar da câmara já vem de muito tempo. Eu lembro que quando você morava com a gente, que você ficava no quarto, você mesmo pegava o celular e ficava se fumando, fazendo as bagunças lá dentro quando do quarto, eu não me filmava, eu mandava os outros. Exatamente. Quando não se filmava sozinha, mandava os outros filmar. Problema de autoestima? Eu tive. Você tava esperando? Nunca tive, mas eu tive, né? Nunca? Perguntaram, né, se eu era vaidosa. Aí perguntaram aqui, mãe, se a senhora disser que não sabe, eu me jogo ali na leste, mas tudo bem. Qual é a sua pregação favorita que eu já preguei? Ela não vai saber. Eu sou suspeita a falar, porque eu gosto de todas. Ou é porque a senhora não lembra de nenhuma? Eu gosto de todas. Gente, eu gosto de todas, porque você tem uma maneira de pregar de uma forma que faz eu me apaixonar mais por Cristo. Ai, que fofinho. É sério, eu fico desejando sentir dentro de mim o que você sente por Jesus. Ai, que fofinho. Eu não posso chorar, que eu tô de rindo. Eu não tô sendo hipócrita, gente, eu tô sendo bem sincera. E eu acho que eu já falei isso para algumas pessoas. Porque o amor que você tem por Jesus é algo que transparece muito na sua maneira de agir, na sua maneira de falar. E quando você está pregando, eu me sinto mais próxima de Jesus. Amém. E essa questão de se sentir próxima de Jesus é só porque eu sou pastora? Não, muito antes de você ser pastora, muito antes. Tá vendo? Quando você estava em casa, que você botava os seus louvores para escutar e você tinha seu momento de oração, eu ficava, vamos dizer assim, entre aspas, invejando aquele momento. Porque eu achava bonito isso. E não é que ela não tivesse como ter. Não. Não claro era isso, ela poderia. Mas é porque a forma como você tinha era uma entrega, assim, que eu admirava e admiro até hoje. E eu era adolescente, né? E você Desde era adolescente, eu sempre... É engraçado que essa questão de amar ao Senhor nunca foi algo... O pai e a mãe sempre me ensinaram, né, a ter respeito por Deus e a amar a Deus. Mas não assim com isso. E eu sempre tive, né? Essa questão de adolescente, viu, gente? E também não vim pra igreja atrás do Noé, porque às vezes algumas pessoas ficavam dizendo que eu fiquei na igreja de Noé, e não foi, tá? Foi porque eu entrei num ambiente e eu disse, nossa, isso aqui realmente é algo Deus. E, detalhe, a primeira pessoa fui eu lá de casa. Foi a primeira pessoa. A primeira pessoa a aceitar Jesus e depois de você foi trazendo... Foi. Eu não sei, acho que não é nem trazendo, acho que é exatamente isso, transparecer, isso, né? Eu costumo... quando eu falo trazendo é exatamente nesse sentido, né? De a gente ver em você esse amor por Jesus e a gente foi querendo conhecer também. Eu acho interessante falar, uma vez eu estava refletindo sobre essa questão de transparecer Jesus. Porque às vezes a gente está querendo explodir, assim, querendo trazer as pessoas no sentido de explosão, né? E a explosão, ela é algo que vai trazer um impacto, mas ela muitas vezes não... E é tanto que a gente tem que transbordar, porque o transbordar, ele vai
como é que é o transbordo da panela? Escorre e vai, né, vai caindo assim pelas beiradas. Né? Vai alcançando. Diferente da explosão, que na hora causa um alarde, uma panela de pressão explodir. Causa ali uma coisa, um impacto, mas, sabe, passou. Mas o transbordar derrama. É gradativo, né? Vai alcançando aos poucos. E eu acho muito interessante isso. Ainda bem que a senhora lembra. Mas qual é o nome mesmo da pregação favorita? Ai, você tá querendo demais. Vocês estão vendo, né? Esse é o momento que eu pego. Não, é porque eu não decoro o nome da pregação. Eu guardo muito o assunto, Mas né? então, um assunto. Oh, Jesus. Vocês estão vendo, né? O que vocês acham nesse momento? Que eu perdoo ou não? Meu Deus, são tantas coisas. Mãe, perdoar é muito mais. Não, se eu for falar o nome, eu não consigo lembrar, assim, mas... Tá bom, mãe, eu vou perdoar. Não, do Eva? temperamento, várias coisas. Do Eva eu acredito que porque são 8 encontros e é o mesmo tema, não dá. Mas pregação é o que eu ministrei na igreja, porque eu não sou pregadora, gente. Eu vou de vez em quando alguém me manda, chamado Pastor Noé Martins. Tem uma pregação sua que você fala muito essa questão de você se entregar para Jesus, no sentido de você ser... De você ser você mesmo na hora que você vai estar orando, na hora que você vai estar clamando, que você não tem que estar se preocupando com o que as pessoas pensam, deixam de pensar, que você tem que ser você diante do Senhor. Porque você ressalta muito essa questão de que Deus quer o seu coração, Ele não está preocupado com o que você tem. Com a performance. Isso, exatamente, a questão da performance. Ele está preocupado em você ter um coração voltado para Ele. Então a senhora se lembra de uma pregação que não está no YouTube? Porque essa daí não tá no YouTube. Não, eu não sou. Eu ia fazer propaganda da igreja, mas não. Eu não sou de decorar, gente. Não decoro. Eu guardo aquilo que fica importante, gravado em mim, né? Tá certo. Ainda bem. Ai, mãe, gente. E eu acho que as perguntas, mãe, com relação a mim, foi a adolescência, a questão de netos. A gente conversou um papo bom sobre maternidade. Sobre a minha pregação fevereiro. Misericórdia! A minha não. A minha pregação preferida... É isso mesmo. É isso. Tinha que ter. Qual a sua pregação que eu mais gostei? Vamos facilitar, né? Pronto. É porque pra finalizar tinha que ter o trava-línguas, entendeu? E... foi isso, mãe. Como é que tá sendo a senhora ter um filho que tem um Shinecast agora? Gente, eu vou confessar, eu pensei que era mais fácil. Nesse sentido, eu estar aqui nesse lugar. Pra você tá tirando de letra. Não, mãe. Tá tranquilo. Fico nervosa. Eu fico nervosa. Ai, mãe, desculpa. Não, tirando o problema de bater o dente no microfone, né? Eu faço isso na igreja. Eu sou suspeita a falar. Você tá de parabéns. Realmente você tá fazendo um trabalho muito legal, muito bonito. E a senhora acha que a gente vai conseguir conquistar uma Shinelândia para Jesus? Consegue sim. Então, tenho certeza que os assuntos que são abordados aqui são bastante edificantes. Eu assisto todos. Só não curte porque eu descobri que ela tem dificuldade. Não é isso. Gente, eu não sou ligada nessas coisas de tecnologia. Inclusive, eu estou tendo uma disciplina que se chama inovação educacional, que eu digo assim, meu Deus, eu não sou desse mundo. Porque só fala a respeito de tecnologia. E eu digo assim, como eu estou atrasada. E eu fico pensando, Jesus amado. Então, como eu não sou ligada nessas coisas de tecnologia, de dar like, de compartilhar, eu não me ligo nessas coisas. Aí, o que é que eu faço, gente? Eu chego lá na casa. Eu apenas assisto, guardo aquele conteúdo no coração e na memória e pronto. Mas aí eu chego, pego o celular dela e saio curtindo. Porque eu sou resolvida, entendeu? Eu vou lá e faço. Exatamente. Mas é isso, mãe. Obrigada. A senhora citou aí um tema que dava pra falar mais ainda sobre a senhora voltar agora pra faculdade, né? Mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Vai, mãe, canta aí. Vamos perder seguidores. Não, aí sinceramente, se eu for cantar aqui, Jesus amado, não vai dar certo, não. Ai, gente, tá bom, senão eu vou ficar com dor na barriga. Mas é algo também que a minha mãe, porque eu incentivei bem muito, disse, vai lá, mãe, nunca é tarde pra senhora conquistar um sonho, né? E hoje ela tá aí, ó. Eu preciso desse incentivo todos os dias. Foi o treinamento Eva, mãe, que ajudou. Não é fácil ser doméstica, cuidar do lar, né, da família e ao mesmo tempo dedicar tempo para estudar, porque estudar requer muita dedicação. Mas é possível. Mas é possível, não é impossível. Tem horas que dá vontade de desistir?
Tem, principalmente quando são disciplinas como essa que eu fico, meu Deus, tecnologia. E eu, assim, a gente ainda não está se bicando muito bem, não. É o lado melancólico dela que eu Mas trago. vai dar certo. Toda vida que vem aquele espírito de desistência, eu digo assim, eu posso, eu consigo e eu vou. A senhora aprendeu isso onde, mãe? Eva. O treinamento Eva, né? Que por coincidência, a minha amada filha aqui Gente, sou dá eu. esse treinamento, tá, gente? Acontece pra você ver quando? como não é uma coisa do outro mundo. Eu estou aprendendo com a minha filha, entendeu? Ai, que fofinho. Porque existe uma questão, né, no céu que faz isso. Mas é isso, mãe. Muito obrigada por Não ter há- participado desse Shinecast. Não há o que agradecer. Eu só espero que eu tenha tempo suficiente para atender todos os convites. Porque eu sei que agora a Record que se cuide. Ai, gente, é isso. Esperem que estão vindo aí mais convidadas, mais novidades. No futuro, no momento ainda são só convidadas. Mas aí vamos gerando em Deus como é que vai ser daqui pra frente. E eu queria realmente estrear o primeiro Shinecast com a minha mãe, pra honrá-la, né? Dizer que eu a amo muito, sou muito grata, mãe, pela sua vida, a senhora sabe. E eu não posso falar muito nem dela, nem do pai, nem da minha família, de irmão. Porque eu choro muito. Deixa eu só dizer uma coisinha aqui. Esse choro dela, gente, é uma coisa impressionante. Porque na época que eu trabalhava, Ela vai me expor. quando eu chegava em casa, eu ficava sabendo que ela pegava uma foto minha, ficava olhando para a foto e ficava chorando olhando para a foto. Eu nunca entendi isso. Mas tudo bem, eu respeito. É amor de filha, né? Então tá tudo bem. Gente, eu acordava de madrugada, ia pra cama dos meus pais só chorando. Eu tinha problemas, eu acho. Né? É amor, Mas é amor. É amor, sempre eles me ensinaram a amá-los e é por isso que hoje eu uso honra e respeito debaixo do sangue de Cristo, sempre confiando, né, que a Bíblia fala, honra o teu pai e a tua mãe, para que vá bem os teus dias aqui na terra. E é bíblico e a gente tem que viver. E eu sou muito grata. Enquanto eles têm vida, a gente está aqui para ser filha, realmente, de verdade, ser filho e filha. Mãe, obrigada. Eu quero agradecer por este convite. Me senti assim muito importante de ser a primeira pessoa a vir aqui fazer esse Shinecast. E desejar muito sucesso para vocês. Amém. Que eu tenho certeza que Deus vai abençoar bastante, que vai ter bastante compartilhamento, vai ter bastante like e que vocês vão deslanchar Pra glória de nessa Deus. fase aí. CCC. Deus abençoe. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho, me segue nas redes sociais, @AnaKeoline é o meu Instagram. Temos TikTok. TikTok qual é, produção? Ana Keoline. O Spotify também é Ana Keoline, também produção, Ana Keoline. Tudo é Ana Keoline. Se você não sabe escrever meu nome, eu vou repetir mais uma vez. Ana é Ana, você sabe. E Keoline é K-E-U, 2 L's e N-Y. Eu já perdoei a pessoa que liberou, sabe? É porque é única. Isso mesmo, sou única. Tchau, gente. Até o próximo Shinecast. Tchau.